galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo eu vou mostrar um carro muito legal que é o Fiesta Supercharger. Esse carro ele surgiu em 2002 como modelo 2003, junto com o Corsa C e com o Polo, que são os três que inauguraram esse segmento que só existe no Brasil de compactos premium. Na verdade, lá fora continuam sendo carros da categoria B, ou Subcompact Cars, mas aqui no Brasil, como eles vieram tecnicamente superiores aos seus antecessores, acabou se criando essa nova categoria que só existe aqui no Brasil de compacto premium. Eles tinham um refinamento mecânico superior, tinham mais equipamentos, tinham muito mais espaço e uma qualidade mecânica superior também. Estrearam novos equipamentos que até então inexistia na categoria, e o carro que eu vou mostrar hoje para vocês é o Fiesta Supercharger, que foi o primeiro carro nacional a ter esse compressor mecânico, um Supercharger tipo Roots. Bom, amigos, o Fiesta Supercharger na época ele vinha por 22.900, ao passo que o 1.6 vinha por 24.900, R$2.000 a mais. E o Gol Turbo, o seu grande arquival, vinha por 23.900, ficava ali no meio termo dos dois. Um grande atrativo desse carro é que ele era muito bonito, né? Na minha opinião, essa primeira geração é a mais bonita de todas, com esses faróis, essas lanternas de neblina. Esse carro, inclusive, é bem parecido com o que eu tinha. Vinha com neblina, roda de liga leve original. É um carro muito bonito. Ele teve leves alterações em relação ao europeu, apesar de eles terem saído na mesma época também. Coisinha simples, por exemplo, o europeu, aqui a porta ela avançava até a parte de cima aqui, sendo um pouquinho mais caro para se produzir. Esse aqui já ia avançava até aqui um pouco mais baixo. Tinha diferenças nas lanternas traseiras também. Esse aqui, que era a segunda mais completa, ele só não tinha airbag e ABS, mas tinha frisos pintados da cor do carro, só não tinha a maçaneta da cor do carro, mas o resto tudo era pintado. A retrovisor também pintado da cor do carro. Esse é o Supercharger, muito bonito. Ele vinha com esses tecidos aqui na porta. O acabamento não era muito bom, era o pior entre os três, entre Corsa e Polo. O Fiesta na época tinha um pior acabamento, mas melhorou bastante no facelift 2007 e 2008. Mas esse aqui é o mais completo, as versões simples não tinham tecido, era somente plástico mesmo. Ele vinha com esse console, que eu acho bem legal. É um console na época com porta-copos muito grande. Tinha um porta-copos aqui, porta-trecos aqui, tinha mais um porta-trecos aqui. Ele tinha esse espaço duplo, suportando rádios Double DIN original de fábrica, sem precisar adaptar nada. Inclusive muita gente, o rádio original era Double DIN, muita gente adaptava para o Michael Nation, que veio nos Fiestas mais novos, que encaixa perfeitamente também, desde que seja de Fiesta. Tinha uma versão de Eco que tinha a mesma altura, porém a parte de cima aqui ficava um dedinho para fora. O de Fiesta ele encaixava perfeitamente e ficava uniforme. Esse botão aqui não tinha utilidade nenhuma. Nos mais novos passou-se a adotar a tampa do porta-malas elétrica também. Esse aqui é neblina, esse aqui é desembaçador. Ar-condicionado, esse carro tinha também. Esse detalhe aqui que parece estar abrindo era normal, o meu Fiesta também tinha mal de Fiesta, e esse lado já fica normal. Aqui é o banco do motorista, os 4 comandos elétricos, retrovisor elétrico também. Esse é o painel dele, que eu não gosto muito, ele é difícil enxergar, principalmente quando está muito claro. A visibilidade dele não é boa, que foi corrigido no modelo 2004, que passou a adotar o fundo preto. Esse fundo cinza com as luzes verdes, quando você acende, você não enxerga nada, você só enxerga o ponteiro laranja. Ele tem os faróis, são aqui na seta que você acende, não tem o comando aqui. Ele usa luz simples, mesmo na versão mais completa. A diferença é que o acima dele teria os airbags aqui. Esse aqui você consegue tirar até, tem um buraco aqui. Na EcoSport tem algumas, tem até geladeira. Não geladeira, mas um porta-trecos aqui que eu já vi. Esse é o porta-luvas dele. Sem iluminação, nos mais novos passou-se a adotar a iluminação. E aqui é o espaço traseiro, ele tem 2,49 de entre-eixos. Na época ele era o maior da categoria, é um carro muito grande, tanto em largura quanto em espaço para as pernas. Aí hoje já é apenas ok, os carros cresceram bastante, mas na época ele era o maior de todos, maior que o Polo e maior que o Corsa inclusive.
Nunca teve apoio de cabeça aqui no Brasil, apoio de cabeça central, e nem o cinto traseiro de 3 pontos, era um cinto subabdominal que tinha. Aí o Emílio vai ficar chateado já. Aqui é o console, ó, aqui sou eu atrás de mim. Esse é mais ou menos o espaço, eu deixei ele regulado para mim. Esse é o espaço, é bem espaçoso. E é legal que o assento traseiro é estilo teatro. Quem está atrás fica um pouquinho mais alto do que quem está à frente. Então a sensação de quem está atrás é de uma visibilidade ainda melhor. O banco do motorista ele normalmente já é alto, tem regulagem de altura também, mas quem está atrás tem uma sensação de amplitude visual, é bem legal. A área envidraçada é grande, não tem muitos pontos cegos. É um carro, realmente a ergonomia dele, você percebe que foi muito bem estudada nesse caso. É bem legal. Esse aqui é o porta-malas dele, na época era o maior da categoria, com 305 litros. Mas os rivais também, Corsa e Polo, que perderam por pouquíssima coisa, isso jamais vai ser o desempate, se alguém tiver interessado em comprar um carro desse. Mas número por número, é o maior da categoria na época. Esse aqui não tem iluminação, mas os mais novos vieram já com iluminação. Aí isso aqui dá mais 10 cavalos também. Aqui ao lado do motorista. Ele tirou aqui o acabamento, mas ele tem o ajuste de altura também. É legal que ele tem esse calço aqui. Tem gente que tira. Pode até tirar, porque de fábrica nem sempre vinha com a abertura total da borboleta. Quando se ligava no scanner e você via, apertava tudo, ia lá, você via que ainda tinha mais um pouquinho de curso. Mas isso não faz diferença. Entre 90% e 95% o carro já vai andar o máximo possível. Mas tem gente que eu já vi tirando esse calço. Eu não faria isso. No máximo que você pode fazer, que dá o mesmo resultado, é você fazer um ajuste na própria TBI, que no caso do Rocan dá para fazer um ajuste na TBI. Agora eu vou mostrar o cofre do motor para vocês. Ah, uma outra coisinha, isso aqui normalmente quebra, é horrível, o meu sempre quebrava. Toma muito cuidado com esse botãozinho aqui do pisca-alerta. Esse é o cofre dele, ele usa um Supercharger Eaton tipo Roots, que gira até 14.000 RPMs. Tiveram que diminuir um pouquinho a taxa de compressão dele, caiu para 8,5. Ao passo que o 1.0 é mais de 9, o 1.6 era 9,5. Então ele usa uma taxa de compressão de 8,5 e esse compressor mecânico aí, que a vida útil dele em teoria dura a vida útil do motor também, 240.000 km. Mas o cofre é muito parecido. Essas versões mais antigas tinham esse forro aqui, que os mais novos perderam, inclusive esse defletor aqui também. O meu Fiesta também tinha, os mais novos já não tem mais isso. E esse é o velho conhecido Rocan 1.0 Supercharger. Em teoria até é possível uma melhoria nas polias desse compressor, fazer ele passar de 14 para, por exemplo, 17.000 RPMs, que levaria a potência de 95 cavalos para ali mais ou menos 117 cavalos de potência máxima dentro de uma razoabilidade. Mas eu não faria isso num carro desse. Quem compra tem que manter o original. Mas eu particularmente não compraria. Quem quer um carro desse, eu indico que compre o Fiesta 1.6 da mesma época, que ao invés de 95 cavalos, a 6.000 RPMs tinha 98 cavalos de potência máxima a 5.500 RPMs. Mas a potência média útil que você usa no dia a dia era muito maior. Você tem que pisar menos, o câmbio é um pouquinho mais longo, o câmbio dessa versão aqui é muito curta. Parece o câmbio do 1.0 normal. Nos últimos Fiesta Supercharger ele alongou um pouco o câmbio e ficou igual ao do 1.6, mas das primeiras versões é muito curto. Fizeram isso para o carro andar mais, mas acabou que ele continua não andando muito e o câmbio curto pra caramba. Então assim, o que eu sempre indico é a versão 1.6. A vantagem do Rocan mono, fala, pô, tem um Flex que tem 111 e esse tem, no caso 1.6 mais antigo, a gasolina tem 98. Qual que eu pego? Vai de cada carro. Se você achar um carro desse com airbag com ABS, compre. Porque o disco de freio vai ser maior, o carro vai frear muito bem, etc. E o de 98 cavalos, apesar de andar um pouco menos de alta que o Flex, de baixo ele anda um pouco mais. Na cidade, a performance dele é um pouco maior.
E não tem o incômodo da válvula termostática, que dá muito problema nos flex. O carro em si trabalha mais quente em razão da versão flex, ele trabalhar com a válvula termostática eletrônica, já que a estratégia da central de funcionamento no álcool é uma estratégia diferente, tanto que ele usa uma termostática eletrônica. Então a temperatura do motor em si no álcool é maior do que a média. Em todos os carros é maior, mas nesse aqui é maior do que a média. Então a margem de segurança acaba diminuindo a margem de segurança. Qualquer probleminha ele acaba sentindo mais e perdendo o cabeçote por causa disso. Então o Rocan 1.6, a gasolina tem essa vantagem em relação ao flex, apesar de andar menos em alta. Na estrada, por exemplo, vai andar um pouco menos. Mas tem um desempenho ainda assim muito bom, mas eu recomendo dessa faixa 2003 até 2005, quem quer comprar, compre um 1.6. Ele trabalhava com 0,9 kg de pressão máxima, mas ali a 1000 RPM já trabalhava com 0,3. Esse projeto desse carro, que é o projeto Amazon ali, de 2002, custou a Ford 1,2 bilhões de dólares, tanto para fazer a fábrica de Camaçari, que depois atendeu a linha da EcoSport também, quanto para no desenvolvimento em si desse carro aqui no Brasil também, nas diferenças em relação ao europeu. Esse mesmo projeto gerou um utilitário esportivo baseado nele, mas que se chama Fusion lá na Europa. Mesmo o nome do sedã aqui, que veio dos Estados Unidos para cá, do México para cá, mas que era muito parecido com a EcoSport, era um jipinho. Essa diferença de potência de 98 cavalos no Fiesta MK6, que chama essa versão MK6A primeira frente, MK6B segunda frente, MK6C terceira frente. Ou MK6 6,5, MK6 6,75, tanto faz. MK6 de marca ou de geração. 1.6 desse tinha 98 cavalos, mas por que isso? Ele ganhou jatos que jogavam óleo para resfriar os pistões e um sensor de detonação. E isso permitiu que a Ford avançasse, fosse menos comedida, menos conservador no avanço de ignição. E aí veio esses 3 cavalos, que antigamente tinha 95 cavalos 1.6 e caiu e subiu para 98 cavalos 1.6. Bom, amigos, a gente está aqui dirigindo o Fiesta Supercharger e uma coisa que eu gosto bastante, que eu já tive um Fiesta dessa geração, desse mesmo ano, 2002, 2003, só que o meu era a versão 1.6, que era o topo de linha. Tinha 1.0 e esse Supercharger, que era o intermediário. Tinha 95 cavalos de potência máxima. Coisas que agradam o Fiesta é a posição de dirigir, que é uma posição muito boa. O câmbio, ele é muito ergonômico, o seu braço fica em L. E agora eu vou dar uma testada aqui numa leve subida na performance do Supercharger. Ele tem 95 cavalos a 6.000 giros. O desempenho dele na época naturalmente era inferior ao 1.6, só que superior a 1.0. O grande rival dele, que custava R$1.000 a mais na época, era o Gol Turbo, que andava mais, porém, em contrapartida, era um projeto bem menos refinado, era um carro bem antigo, dado que o seu projeto veio lá de 94 do Gol Bolinha, o Gol G2. Então nisso o Fiesta tinha uma vantagem em refinamento mecânico, era um carro superior, tinha uma área envidraçada maior, a visibilidade era melhor, a posição de dirigir era um pouco mais alta, mas em relação ao motor em si, o do Gol era superior, não tenha dúvidas quanto a isso. E custava mais também, custava R$1.000 a mais. Esse Supercharger aqui do Fiesta, até ali 1.500, 2.000, lembra um pouco o 1.0 mesmo. Ele começa a fazer diferença a partir dessa rotação. Que é um pouco diferente do que a Ford dizia. Ela dizia que a entrega de performance, de potência, era linear, então você conseguia andar na cidade melhor do que se fosse um turbo. O que não é verdade. Em teoria é verdade, mas na prática não é verdade. O Gol Turbo também era ruim de baixo, mas depois que enchia a turbina tinha uma performance muito boa. Mas o Fiesta também é ruim de baixo, então fica elas por elas. A Volks até fazia uma brincadeira no comercial dizendo que geladeiras usavam compressor, associando ao Fiesta, mas na época havia Mercedes que usava também compressor, então a analogia não era lá muito correta desse ponto de vista. Dois de terceiro aqui pisando tudo, 60 por hora, 70, 80. Aqui onde eu tô, por exemplo, eu não consigo ver a velocidade.
eu já consigo ver o ponteiro. É uma falha de ergonomia que você não consegue visualizar corretamente a velocidade, que corrigiram só em 2004. Por que isso acontece? Porque o painel aqui é cinza. Em 2004 ele virou preto. O fundo do painel, o mostrador é em verde e o fundo do painel é em cinza. Então não há muito contraste, você tem dificuldade de enxergar. Na linha 2004, com o fundo preto, esse contraste já é melhorado e você consegue enxergar mais facilmente os números. E nem tá com muito sol incidindo aqui, mas mesmo assim é bem difícil enxergar. E eu tô com o farol aceso também. Se você acende ou apaga, dá no mesmo, a dificuldade é a mesma. Aí na linha 2004 corrigiram isso. Uma coisa que eu não gosto desse carro, que a Ford infelizmente associava somente ao pacote de airbag e ABS, era o tamanho do disco de freio. O freio desse carro aqui é muito ruim. Ele usa um disco de 239 mm, ao passo que a versão com ABS usa um de 258 mm, 260, que é o mesmo tamanho da EcoSport de primeira geração e do Ford Focus de primeira geração. Por padrão, as versões vêm no 1.0 aspirado de 239 simples, no Supercharger e no 1.6 ventilado, e com ABS, no caso 1.6 ou Supercharger com ABS, vem um disco maior de 258 mm, que aí já passa a ter um freio bem melhor. O meu Corsa, por exemplo, 1.8, ele tem já o disco de 258 mm e freia muito bem. Bem melhor que o Focus, inclusive, que eu já falei isso pra vocês. Então o freio desse carro aqui, sem ABS, é muito ruim. Eu recomendo quem tem interesse em comprar, não esse Supercharger, mas mais 1.6, compre com ABS, que vem com discos de freio maior. O pessoal acha que o carro freia melhor por ter ABS. Na verdade não, ele vai frear melhor porque o disco de freio, a área de contato é maior também. Bom, apesar de ele também usar o mesmo câmbio B5 que o Fiesta anterior usava, ele agora usa o comando desse câmbio é feito por cabo e não mais por varão. Então assim, cara, eu adoro esse câmbio. Para mim ele é o número 2 do Brasil, ele fica atrás dos Volkswagen. Olha que Mustang lindo, cara, nossa! E custa o preço de um Edge. Como alguém compra um Edge ST, cara, com o preço de Mustang? Incrível isso. Enfim, apenas uma observação. Então, pra mim, esse câmbio, eu adoro ele. No caso do Fiesta, uso o B5 da mesma forma que o Focus, Eco. Mas o Fiesta, além do câmbio em si ser gostoso, a alavanca dele é alta, então melhor ainda mais a ergonomia que o braço fica em L, como eu tinha dito. Então eu gosto muito desse câmbio aqui. No começo você estranha porque parece câmbio de caminhão, ele fica alto, mas depois você acaba gostando muito. Então eu gosto muito desse câmbio aqui. A ergonomia dele é muito boa, ó, com as mãos que facilmente eu consigo mexer nos vidros elétricos, retrovisor elétrico. O retrovisor não fica lá na frente, ou seja, eu consigo manter eu sentado aqui e ajustar o vidro elétrico de lado, o passageiro também. Tem carro que é muito lá na frente, você tem que sair da posição, aí se ajusta, você não sabe se tá bom, você tem que voltar, olhar e talvez ajustar de novo. Então ele é um carro muito pensado na parte de ergonomia, a ergonomia dele é muito boa, esses difusores circulares são muito bons, o ar-condicionado dele não é muito bom perante os concorrentes diretos, quem que eram na época? Era o Chevrolet Corsa AC, igual o que eu tenho, e o Volkswagen Polo, que vieram na época de 2002 e 2003, que surgiu esse segmento, entre aspas, de compacto premium, que na verdade na Europa eles simplesmente substituíram as versões antigas, mas aqui no Brasil várias versões antigas continuaram em linha e esses daqui subiram de categoria, mas na verdade são tudo B-Car ou Subcompact Car. Entre os três, o Fiesta ele tinha o pior ar-condicionado, tinha o pior acabamento, que melhorou no primeiro facelift de 2007 e 2008, porém o custo da versão básica era o mais barato deles e tinha melhor dinâmica também. O Corsa ele tinha um custo de manutenção um pouquinho mais barato, ele era um pouquinho mais confortável, e o Polo ele tinha um acabamento um pouquinho melhor. Aqui no Brasil, lá fora eram mais ou menos equivalentes, todos eles, mas a GM e a Ford ela piorou um pouquinho o acabamento deles para que eles abocanhassem uma fatia um pouco inferior do mercado, custando um pouco menos. Mas sempre foram concorrentes diretos, Polo, Corsa e Fiesta. Bom, amigos, esse foi o Fiesta Rocan. Ô dono, quanto tempo faz que você tem esse carro? 1 ano e meio. 1 ano e meio? Teve alguma manutenção? Só preventiva e algumas coisinhas que já estavam quebradas, mas nada
Legal. estético só. Bom, eu indico você que vai comprar um carro desse, principalmente se for flex, faça a manutenção do sistema de arrefecimento inteiro, válvula termostática, bomba d'água, sensor de temperatura, verifique bem isso, porque ele naturalmente no álcool trabalha muito quente, então a margem de segurança dele diminui, como eu já disse, então acaba ficando sensível nisso, mas de resto não tem problema crônico. Eu indico esse carro na versão 1.6, independente do ano que você compra esse carro, seja os MK6A, de primeira geração de 2002 até os últimos 2014. Eu recomendo que você compre com airbag e com ABS por causa do freio. Sem esse item, o freio dele é um pouco menor e menos eficiente. Então eu recomendo que você compre um com ABS e airbag. Na versão 1.6 é o que eu indico, é a minha opinião. Em relação aos pares dele, Corsa e Polo, que eram os concorrentes diretos, ele é melhor em dirigibilidade do que o Corsa, ele é mais prazeroso e um pouquinho mais caro de manter. Tem a vantagem de não precisar trocar a correia dentada, que você ganha não só por não trocar, mas por não ter o risco de o cara que trocar, colocar ele fora de ponto. Então acaba sendo duas vantagens. Mas ele é um pouquinho mais caro de manter do que o Corsa. Porém, ele é superior dinamicamente, melhor ergonomicamente, pior em acabamento. Já em relação ao Polo, eles são parecidos dinamicamente, mas o acabamento do Polo é bem melhor. A ergonomia eu acho que é equivalente mais ou menos. E o custo de manutenção do Polo também é bem parecido. O Polo ele não tem correia, não tem corrente de comando, ele tem correia dentada, assim como o Corsa, tem que trocar também. Mas o custo de manutenção do Polo é um pouquinho maior do que o do Corsa. Quem precisa de um carro dentre esses três, pro dia a dia, para rodar muito, visando algo totalmente racional, eu pegaria o Corsa em primeiro lugar. Claro, se você gosta do Fiesta, pega o Fiesta, mas visando a parte racional somente, não o prazer ao dirigir. Prazer ao dirigir, o Fiesta oferece mais do que o Corsa. Talvez ele é equivalente ao Polo, um pouquinho melhor do que o Polo. A dinâmica desse carro é muito legal, eu adoro esse carro. E o Corsa é o melhor custo-benefício de todos, é um carro muito confortável, o mais confortável de todos. Tem um acabamento ali bom, melhor do que esse Fiesta, pior do que o Polo, e é o carro mais racional dos três. Mas o Fiesta é uma ótima opção, eu indico, o seguro é barato, acha peça em qualquer lugar, porque o Rocan tá em linha há muitos anos já, então você acha peça facilmente e não dá pau também. Bom, aí se você gostou, curta, se inscreva, se tiver alguma dúvida, posta aqui embaixo. Valeu, obrigado e até mais. Bom, amigos, e antes de acabar tem uma outra coisa que eu acho interessante falar para vocês. Talvez não seja um fator de decisão, mas não deixa de ser útil. Esse carro aqui é o único que com um scannerzinho simples OBD2 de 90, você acha desde 50 reais no Mercado Livre até uns de 90 a 100 reais um pouquinho mais caro. Com o OBD2 desse, um scannerzinho simples, você consegue ler a injeção completa, não só a parte de injeção eletrônica, mas todos os módulos de airbag, de ABS, de conforto. O Corsa, de mesmo ano, você não consegue fazer isso. Você tem que comprar o Opticon, que é um scanner mais caro, e o Polo você consegue ler somente a injeção, e não os outros módulos. Então esse carro tem essa vantagem.